O líder do União Brasil na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão, anunciou na noite de ontem que não vai aceitar o cargo de ministro das Comunicações. Indicado pela União Brasil para substituir Juscelino Filho, Pedro Lucas se reuniu com o presidente Lula no último dia 10. Depois desse encontro, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou publicamente que o parlamentar havia aceitado o cargo, mas que havia pedido um período para assumir, para resolver questões aí na bancada, da qual ele é o líder, né? A bancada do União Brasil. Fran, vamos começar então entendendo qual que é a justificativa para essa recusa do deputado Pedro Lucas. Pois é, né, Dani? Essa decisão do Pedro Lucas ontem, na verdade, já tinha sido falado nos bastidores que havia essa possibilidade, porque geralmente quando há esses acordos para ocupar ministérios e tudo, esses acordos são fechados muito antes e aquilo é visto como uma mera formalização. Vamos lembrar que há 2 semanas a própria ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi quem confirmou, né, que seria Pedro Lucas. Então, antes era impensável que alguém poderia simplesmente só recusar o cargo de ministro, como aconteceu ontem, e principalmente depois do governo ter se posicionado e colocado oficialmente o nome de Pedro Lucas aí como ministro das Comunicações, um ministério que é caro ao governo justamente pelo valor que tem de orçamento, mas muito mais também por ter nas mãos aí outras pastas importantes, como por exemplo as TVs e as rádios públicas. Então teve esse anúncio há 2 semanas de Gleisi Hoffmann. Pedro Lucas, que foi um nome indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente para ficar no lugar de Juscelino Filho. Juscelino, vamos lembrar, foi afastado do governo justamente por ser alvo e por ser indiciado pela Polícia Federal por suspeita de desvios de verba lá no Maranhão. Então, Pedro Lucas, ele colocou, digamos que o governo em banho-maria por mais ou menos 2 semanas e terminou ontem, ele dizendo que ele não poderia aceitar e tudo porque iria se dedicar à liderança do União Brasil no Congresso Nacional. E aí, Fran, acho que vale a gente explicar para o nosso espectador, dar uma contextualizada, né, nessa base que a União Brasil, apesar de ter esse como que a gente chama, né, essa nomenclatura, esse status de base do governo dentro do Congresso, ele não é bem assim, né? Um exemplo disso são os mais de 70% dos deputados da bancada que assinaram o requerimento de urgência do PL da anistia. E aí a gente vê mais essa recusa do Pedro Lucas de assumir esse ministério, né? Que antes a gente via que ninguém recusava ministério antes, né? Era um grande trunfo um partido ter um ministério, um deputado sair do Congresso para assumir um cargo no Executivo. E aí hoje a gente vê esse cenário mudando e isso evidencia uma certa fragilidade do governo, né, diante da força que o Congresso tem hoje. Com certeza, Dani, eu acho que o que é mais sintomático é justamente isso, escancara justamente que o governo federal, ele perdeu sua força. A gente teve, desde a chegada de Eduardo Cunha à frente da presidência da Câmara, um Congresso mais fortalecido, tanto em relação às suas próprias decisões ali, mas principalmente em questão de dinheiro, porque no final das contas, quem tem ministério, o importante para quem ocupa esse cargo é justamente a quantia reservada, porque quando você está num ministério, você pode atuar nos estados, você tem poder de nomear pessoas para cargos públicos, para um comando de uma superintendência, de uma diretoria, e tudo isso o quê? Visando uma perpetuação mesmo no poder, pensando em uma reeleição, em continuar ali com o governo. Então, o ministério sempre teve esse status, além do status de ministro de Estado, né? Então, a gente tem a questão de status por si só político, mas também muito em função financeira. A gente está próximo das eleições de 2026 e eu estava falando do Eduardo Cunha justamente porque a gente viu, desde a chegada de Eduardo Cunha e depois com seus sucessores, e o ápice ali foi com Arthur Lira, justamente o quê? Esse distanciamento do Congresso do ponto de vista, antes a gente falava desse toma lá da cá com o governo, o que a gente vê é um governo totalmente enfraquecido, e se Pedro Lucas escancarou isso ontem, a gente já tinha visto outros sinais em relação a isso, que é o quê? O governo, mesmo com
uma base que se diz base aí, a todo projeto passa sufoco, passa apertado, tem que ficar ali negociando projeto por projeto, coisa por coisa, sendo que antes, quando a gente tinha uma base, a gente falava de base era base real, não é isso da forma que é hoje com o Centrão. Então hoje o governo, por exemplo, tem aí na base, né, MDB, PP, PSD, Republicanos e União Brasil, que são partidos que eu cito aqui, que são partidos que a maior parte da bancada assinou o PL da anistia, que não é de interesse do governo federal. Então, assim, o que a gente vê hoje é uma independência do poder legislativo e isso vai colocando o governo federal, o presidente Lula, em situação constrangedora. Porque o que aconteceu ontem foi realmente um vexame para a ministra Gleisi Hoffmann, como também para Lula, que é para mostrar o seguinte: um deputado federal que é líder do União Brasil na Câmara colocou o governo em espera, em banho-maria, e depois recusou. E não só recusou, mas antes tinha sido aí declarado oficialmente. Ele já tinha aceitado, disse que queriam resolver as coisas e no final não foi bem assim. Então é como compensa muito mais hoje um deputado e um senador tá no Congresso Nacional do que tá aí no cargo de ministro. Eu ouvi hoje uma fala do deputado Rogério Correia, do PT, que ele, inclusive, existe que evidencia muito essa questão da divisão da própria base do governo, não, obviamente entre os partidos, né, mas o próprio Rogério Correia fala isso, que a base do União Brasil, né, o partido União Brasil não representa uma base para o governo, tanto que tem projetos muito caros para o Planalto, como a questão da isenção do imposto de renda para rendas de até R$5.000, que o União Brasil é contrário, que há essa resistência dos parlamentares do União Brasil em relação a esse projeto, e aí essa fala dele evidencia muito como os próprios parlamentares do partido têm essa resistência e têm sobre qual é a visão, né, Fran, que existe entre os próprios parlamentares a respeito desses teoricamente aliados, né? Então, quando você via antes, você bem falou sobre a questão da base, assim, antes dessa tomada de poder, digamos assim, né? Vou chamar de tomada de poder, mas não é bem isso, né? Vamos falar desse ganho de poder, né? Que o Congresso teve nesses últimos anos. Ela era uma base que se articulava em conjunto, partidos diferentes conversavam entre si, decidiam pautas e compunham realmente uma base que era como uma certeza para o governo da aprovação de pautas importantes, da não aprovação de pautas são contrárias aos interesses do Planalto, enfim. Então hoje a gente vê uma divisão, uma cisão que ela acontece entre os partidos da base e até dentro do partido em si, né? O próprio União Brasil, essa recusa do Pedro Lucas vem justamente de um medo de que a ala contrária, um receio de que a ala contrária aos interesses do governo assuma essa liderança do partido na Câmara e que haja realmente essa cisão no sentido de base. O União Brasil que tem um pré-candidato à presidência, né, Fran? É sempre bom lembrar disso, que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já lançou sua pré-candidatura, tem o apoio de ACM Neto, que é vice-presidente do partido. Então, assim, tem uma grande cisão, uma cisão muito clara no partido que compromete com muita força, né, os interesses do Planalto. Exatamente. O União Brasil, até apelidado pelos próprios membros da União no Congresso de Desunião Brasil, justamente por causa dessas alas. Elas não conseguem conversar. Tem a ala do presidente, do Antônio Rueda, e tem a ala do Davi Alcolumbre. E um dos motivos para o Pedro Lucas recusar, como você bem disse, porque é o seguinte: se ele sai da liderança do partido na Câmara, o cargo dele fica vago. Tinham até falado do próprio Juscelino ocupar, só que essa outra ala não queria obviamente colocar um nome deles e um nome que ele conversa mais com a direita e que tem outros planos para o partido, um partido mais independente do governo federal. Só que a gente vê isso também em outros partidos que fazem parte dessa base do governo Lula. E é importante a gente lembrar que o União Brasil, ele tem 3 ministérios. Então, teria o das comunicações, que o destino aí agora só Deus sabe, mas tem também o de turismo e de integração e do desenvolvimento regional. Só que quando você pega, por exemplo, o MDB, que também assinou o PL da anistia, tem 3 ministérios, o PP tem 1 ministério, o PSD, que está cada dia mais pressionando o Lula, está com 3 ministérios, republicanos com 1 ministério.
Então a gente vê que o presidente Lula, beleza, ele precisa ali dessa base para aprovar projetos, mas ao mesmo tempo que se mostra que um governo que está totalmente refém a esse legislativo. Então, a reforma ministerial que o presidente Lula fez no início ali foi muito mais de trocar nome do próprio PT, mas pensando em 2026, é importante recalcular a rota, porque é isso, também não dá para se afastar totalmente do Congresso, mas também, do jeito que tá, é como se fosse uma chacota pro governo. Então, o tempo todo tá tendo ali que correr atrás, né? Para tentar resolver um pouquinho isso, até o Lula hoje tem um jantar com Hugo Mota e líderes ali da Câmara dos Deputados, mas, no final das contas, o que a gente deve ver é a continuidade desse processo. O governo nunca vai conseguir ter uma base sólida. Agora, o que ele precisa calcular é o seguinte: tem que ficar dando tanto espaço assim pro Centrão, ou dá para segurar um pouco mais e colocar no Ministério nas mãos dos amigos? Oi, Fred. O governo Lula, ele me parece desconhecer um pouco essa transformação que a gente tem no Congresso, e ele se fia muito pela política, de como era feita a política de relação com o Congresso no passado, já no governo Lula 1 e até anterior. Porque essa questão de você ter um número gigantesco de ministérios, como você disse, antigamente era muito associada a duas vantagens, duas cartadas de negociação do Executivo com o Parlamento. Uma era exatamente o orçamento dos ministérios, outro era os cargos disponíveis. Com essa proliferação, praticamente 40 ministérios que o governo Lula tem, ele tem ministério para poder oferecer para todo mundo, e todo mundo passa a ter praticamente o mesmo nível de força. Com relação ao orçamento, a política de emendas da Câmara deu uma autonomia gigantesca, inclusive para deputados do baixo clero poderem ter esse poder de barganha com o governo, né, e até mesmo escantear a autoridade do governo, porque o financiamento que ele tem para as bases, para ele continuar buscando reeleições e atender as demandas das bases dele, para ele conseguir continuidade de poder, ele consegue através das emendas parlamentares, que é uma outra queda de braço que o Executivo tem com o Parlamento, mas que definitivamente mudou a forma com que o governo relaciona com o Legislativo e o Executivo se relacionam. Exato, Fred. E essa, como que tem que ser essa relação agora? Qual que é o cálculo? É isso que o governo não consegue encontrar. Você citou sobre a questão das emendas. Olha só neste ano, no orçamento de 2025, tem aí o valor de 50 bilhões de reais em emendas, sendo que grande parte delas são de emendas impositivas, né? Ou seja, o Executivo é obrigado a pagar. E quando a gente está falando também do tamanho de ministérios, são quase 40 ministérios, né? Há um próprio descontrole também do próprio presidente Lula, e isso ele já tinha reclamado numa reunião ministerial no ano passado, que é o de não saber, às vezes, o que cada ministro, o que cada ministério está fazendo. Então, ministro X vai inaugurar a obra no interior de algum estado e nem mesmo fala que essa obra é do governo federal. Então, assim, o governo ele fica sem essas cartas nas mangas, só que também numa própria de falta de organização interna, tem muito ministério, dá um pedacinho para todo mundo, mas Centrão e o próprio PT também e outros partidos aliados nunca estão satisfeitos, e fica realmente nessa confusão de uma reforma ministerial que foi anunciada desde o final do ano passado, nunca foi feito. O governo fica nessa situação difícil publicamente, coloca também Gleisi Hoffmann, fica com a palavra comprometida quando ela anuncia uma coisa e depois o próprio deputado desconversa, o que mostra que eu acho que o que a gente pode, finalizando, o que a gente pode ver é o seguinte: o legislativo ele faz sua própria política, ele se organiza, os problemas internos que eles têm é muito mais importante para eles resolverem isso, então numa bancada, do que o próprio governo. É como se o governo estivesse totalmente a par. Tem um respeito ali, mas é basicamente assim: olha, vocês precisam muito mais do Congresso do que a gente de vocês. Então é isso que a gente está vendo, e é um Lula muito diferente, né, do Lula 1 e 2.
E eu acho também que não vai dar tempo, a gente já está em abril de 2025, de achar qual que é essa saída. Não, pra a eleição de 2026, assim, vai ter que ser uma coisa muito corrida, especialmente contando, né, com essa situação de contar com a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda, e a gente vê que tem esse racha justamente na base, enfim, são desafios que o governo vai ter aí pelos próximos meses, né, ao longo deste ano, que diante do que a gente vem vendo, né, Fred, nesse noticiário, dessa dificuldade, desses entraves que vão se colocando, é muito difícil se resolver. Totalmente. Tanto que também que até quem vai ser o próximo ministro das Comunicações? Vai ficar com a União Brasil mesmo? Vai para outro? Nem isso estão sabendo, né? Exato. Então, são acordos e acordos aí, mas sem uma saída. Vai continuar isso. A cada projeto, um sufoco. Enfim, o que não vai faltar é notícia sobre isso. E só pra gente finalizar, assim, como fica agora a disputa por essa cadeira do Ministério das Comunicações, que, como você disse no início, como a gente falou na reunião, é um ministério muito caro, né? Assim, é um ministério que é muito visado. A gente tem o PSD nessa disputa, o União Brasil vai continuar tentando. Qual que é esse cenário hoje? União Brasil, né, e teria que conversar justamente com a parte de Davi Alcolumbre, mas União Brasil fica mais frágil nesse instante. União Brasil também tem o Ministério do Turismo, que o PSD está de olho, mas é visto, Dani, justamente como uma possibilidade do governo fazer um afago a um outro partido, tentar trazer mais para perto, como, por exemplo, o PSD, é um ministério importante, mas a gente vê justamente que não tá achando aí muito, não tá achando muitos postulantes, então tá totalmente em aberto neste momento. O presidente Lula encontra hoje com Gumota e líderes, mas amanhã já vai pro funeral do Papa, né? Pro funeral não, pro enterro do Papa no Vaticano, volta no sábado. Tudo pode acontecer, mas é uma expectativa de que isso acabe ficando para depois.